Olá amigos, começando aqui mais um Minuto Gráfico com vocês e hoje eu vou tratar do assunto suporte e resistência, né? Sempre vem muitas pessoas com dúvidas. Júlio, perdeu o suporte, rompeu a resistência, o que eu faço agora? Então neste vídeo a gente vai dar uma olhadinha nisso. Bom, quero trazer para vocês aqui um exemplo, né, de como seria o funcionamento de um suporte e de uma resistência. Começando com o suporte, tá? Suporte, imaginem assim, a ação vem no movimento de queda, para em um determinado momento, começa a dar uma subida, volta a cair. E o que se observa dentro desse cenário? Aquela linha ali embaixo, ela serve como uma sustentação dos preços, né? E aí eu me refiro a esta linha aqui. Tá? É uma linha onde a ação bate e volta a subir. Certo? Então esta linha pode ser chamada de uma linha de suporte. O que acontece na perda deste patamar? Bom, se a ação cruza esta linha para baixo, digamos aconteça isso, né, a gente fala que a ação perdeu o seu suporte. E neste caso, a ação, para quem estava comprado, né, tem uma impressão de que ela possivelmente vai entrar em um movimento de baixa, né? Porque ela perdeu o fundo anterior e perdeu sua região de sustentação. Então, neste caso, quem está comprado, possivelmente fez a liquidação, né? Se estava atento, fez a liquidação nesse patamar, porque foi exatamente o patamar que ela perdeu o suporte e que ela mostraria que a tendência de baixa permaneceria. Tá? Então, tem muita gente que vende as suas ações quando perde o suporte, ou faz uma venda a descoberto para ganhar na queda mesmo, quando essa perda de suporte acontece. E tem algumas pessoas que eu conheço que inclusive têm a ação comprada e quando perde suporte elas vendem dobrado, apostando que vai continuar caindo, né? E aí estopam talvez com prejuízo aquela primeira operação que tinha comprado e aposta na queda em uma nova operação. Então imagina, estava comprado em 500 ações, vende 1000. Né, para agora ficar vendido em 500. Júlio, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro estopar a minha posição, né, e esperar um repique. Né? Como é que funciona esse repique? Um repique seria um teste agora no suporte perdido. Só que desta vez esse suporte virou resistência. Tá? Então a gente vai comentar também sobre a resistência logo mais. Tá? Então, neste ponto aqui, seria um ponto interessante para possivelmente depois fazer uma venda descoberta. Porque você está operando agora um ativo que perdeu seu suporte e testou ele como resistência. Sobre resistências agora. Neste caso, se a gente pegar esse gráfico e inverter, vai dar certinho. Né? O que a gente pode observar? Na resistência, o ativo está fazendo movimentos aí dentro de uma tendência de alta, possivelmente. Bate num determinado nível, dá uma caidinha, volta a subir, né? Dá uma caída. E a gente identifica, né? A gente diz aqui, opa, o ativo está batendo num determinado nível. E quando ele chega lá, ele não consegue ultrapassar, né? E esse nível seria então por aqui. Quando que teria um sinal para entrada nesta ação? Quando acontecesse isso aqui, ó, rompimento da resistência. Tá? Então, neste caso, neste momento, a gente tem o sinal de compra nessa ação. Perfeito? Aqui, novamente, quem está vendido apostando em alguma queda, tem que estopar a sua operação, tem que comprar de volta quando rompe a resistência. No mesmo caso aqui, né? Se rompesse para cima essa região do suporte, né, que foi testado aqui como resistência, se rompesse desta forma, por exemplo, teria que estopar também alguma operação de venda. Então o que tem que ficar claro? Um suporte é sustentação de preços. Perdeu ele, sinal negativo. Quando dá um repique depois, o suporte perdido ele automaticamente vira resistência. Tá? Então essa é a função desse suporte. E a resistência é ao contrário, é uma região que é uma barreira superior dos preços. Então bate na barreira e cai. Quando rompe a barreira para cima, tem um sinal então dado de compra.
Tá? Quero te mostrar agora aqui no gráfico um acontecimento na Petrobras que foi certinho isso que a gente comentou, né? Petrobras aqui vocês visualizam, ó, chegou num determinado nível e caiu, certo? Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? Traçar uma linha horizontal. Tá? E aí vocês vão visualizar que nesse momento a Petrobras rompeu, né? Então aqui a gente teria um sinal de compra. Petrobras depois disso evoluiu aqui 7%. Possivelmente já até teria dado algum alvo aí na sua operação. Se a gente agora ampliar esta linha para frente, a gente vê que a Petrobras segurou neste suporte, né, que anteriormente era resistência, foi rompido e virou suporte. E esse suporte foi testado algumas vezes, né, e serviu em todos eles como uma região de compra. E aqui, se a gente estender um pouquinho mais a linha, a gente vai ver que o suporte foi perdido, né? Então, isso é um sinal de que a ação provavelmente cairia mais ali para frente, e foi justamente o que aconteceu, né? Petrobras aqui em diante chegou a cair aí quase 30%. Tá? Então, esse é o caso aqui de uma resistência que foi rompida, deu sinal de compra, a ação evoluiu bem, né? Para quem segurou daqui até lá em cima, chegou a subir 30%. Depois perdeu o suporte, dando sinal de venda. Tá? Então essa é a função do suporte e resistência. Mostrar regiões que são regiões fortes, tanto para servir como base, quanto para servir como resistência aí para os preços. Tá certo? Espero ter tirado essa sua dúvida sobre suporte e resistência. Até aproveitando, né? A gente está falando aqui no vídeo do Minuto Gráfico, é um vídeo que a gente disponibiliza agora todas as terças-feiras, né, na nova programação do nosso canal. Então toda terça-feira você vai ter algum vídeo relacionado ao aspecto aí dos gráficos, né, para quem gosta de operar com ações. Nas quintas-feiras a gente vai fazer um vídeo que é o Minuto do Investidor, né, um tema mais voltado para todos os campos relacionados a investimentos e não necessariamente só sobre ações. E nos domingos a gente vai ter algum tema para inspirar vocês, né, seja no ramo empreendedor, no lado da criatividade, ou também, quem sabe, algum tema relacionado a investimentos mesmo. Tá? Então essa é a nossa nova programação no canal. Terça-feira, Minuto Gráfico, quinta-feira, Minuto do Investidor e domingo um vídeo inspiracional. Certo? Grande abraço e vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!